Olá! Eu sou a professora Helena, dou aula de língua portuguesa para o Fundamental 2. Sou de estatura mediana, tenho os cabelos cacheados, mais ou menos na altura dos ombros, sou morena e estou muito feliz por estar aqui com você. Nessa aula do 7º ano de hoje, nós vamos observar que o mesmo tema pode ser trabalhado em gêneros diferentes. Essa relação entre os textos é chamada de intertextualidade. Vamos observar como o mesmo tema pode aparecer em gêneros diferentes? Vem? Para começar a nossa aula sobre intertextualidade, nós vamos ler um poema cujo título é No Meio do Caminho, que foi escrito por Carlos Drummond de Andrade. Lembrando de que o poema é um gênero textual que é organizado em versos e esses versos se agrupam formando estrofes. Nesse poema, por exemplo, nós percebemos que a primeira estrofe é formada por 4 versos, enquanto que a segunda estrofe é composta por 6 versos. Então, nós podemos afirmar que esse poema é formado por 10 versos e por 2 estrofes. Lembrou-se? Então vamos à leitura do poema. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Qual o tema desse poema? Ele trata sobre o quê? Ele trata sobre uma pedra que estava no meio do caminho. Mas por ser um poema, o poeta usa uma linguagem voltada para nos sensibilizar. Ele tenta fazer com que nós reflitamos de uma forma mais aprofundada sobre o tema. Você percebeu isso? E observe o segundo verso da segunda estrofe. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Sabe o que isso pode significar? Pode significar as vistas cansadas, os olhos cansados, que por sua vez podem ser um símbolo para uma vida entediante. O poema é um gênero textual que permite mais de uma interpretação. Interessante isso, não? Vamos a mais um texto. Esse segundo texto é uma história em quadrinhos. Lembrando que a história em quadrinhos é organizada em quadrinhos. A história é dividida em cenas. E essas cenas estão separadas em quadrinhos. Nós vamos perceber no final da leitura dessa HQ que ela é composta pelo título e mais 6 quadrinhos. Vamos à leitura? Vida de passarinho. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, eu faria um belo poema, mas eu sou apenas um passarinho prático. Você observou que o tema dessa HQ é o mesmo que o poema que nós acabamos de ler? Observou também que aqui nesse terceiro quadrinho ele faz uma menção ao poema do Carlos Drummond de Andrade e ao próprio Carlos Drummond? Porque quando ele diz aqui, se eu tivesse talento, eu faria um belo poema, ele está fazendo referência ao poema construído pelo Drummond. Você conseguiu perceber isso? Interessante essa questão da intertextualidade, você não acha? Senta que lá vem história. Agora nós vamos ouvir uma fábula cujo nome é A Pedra no Meio do Caminho.
Lembrando que a fábula é um gênero narrativo, no qual os animais agem como se fossem seres humanos. Vamos à fábula? Em uma floresta existiam muitos animais que só reclamavam dos seus problemas, mas eles nunca tentavam resolvê-los. Eles sempre queriam que os outros lhes dessem uma solução. Diante daquela situação, Dona Coruja, que lia muito e por isso era muito sábia, quis lhes ensinar uma lição muito útil. Enquanto todos dormiam, a sábia coruja pegou uma pedra e a colocou bem no meio do caminho da floresta, por onde todos os bichos teriam que passar. Depois, ela ficou bem quietinha em um galho de uma árvore, só observando o que acontecia. No dia seguinte, Dona Coruja estava no galho observando tudo. De repente, veio o seu sapo. Ele olhou aquela pedra bem no meio do caminho e disse: "Ué, essa pedra não estava aqui no meio do caminho ontem, não. Quem será que colocou essa pedra aqui?" Em vez de tirar a pedra, o senhor sapo, depois de reclamar, simplesmente pulou a pedra e foi-se embora. Nem pensou em tirar a pedra do caminho. Logo em seguida, logo depois do senhor sapo, veio o senhor burrinho, muito vaidoso, que empacou assim que viu a pedra e falou: "Essa pedra bem no meio do meu caminho, e agora? Como eu vou fazer para passar por ela? Ninguém tirou essa pedra daqui? Eu, hein?" E o burrinho ficou reclamando da falta de atitude dos outros animais. Mas ele mesmo nem encostou na pedra. Sabe o que ele fez? Desviou dela e seguiu seu caminho como se nada tivesse acontecido. E assim aconteceu durante todo o dia na floresta. Os animais passavam para lá, passavam para cá, reclamavam, resmungavam, mas ninguém nem tocava na pedra. E a Dona Coruja só observando tudo. Mas quando começou a chegar no finzinho da tarde, apareceu o senhor passarinho. Ele era muito bondoso e ao ver a pedra pensou: "Nossa, uma pedra bem no meio do caminho. Daqui a pouco vai anoitecer e algum bicho pode tropeçar nela e cair. Acho que eu vou tirá-la daqui." O passarinho, preocupado com os outros bichos da floresta, teve compaixão de todos eles e com muito esforço retirou a pedra do meio do caminho. Depois de retirar a pedra, o senhor passarinho, o passarinho bondoso, teve uma surpresa. Embaixo da pedra havia uma caixa e dentro dessa caixa havia um bilhete que dizia: "Essa caixa pertence a quem retirar a pedra do caminho." O senhor passarinho logo abriu a caixa e ficou muito feliz com o que havia dentro dela. Moral da história: nós sempre seremos recompensados por todo o bem que fizermos. Às vezes, a recompensa pode ser algo de material, mas às vezes a recompensa vem em forma de carinho e gratidão que nós conquistamos. Gostaram da fábula? Peraí, mas o que será que havia dentro daquela caixa?
revisar é aprender mais. Vamos relembrar? Nós vimos que o mesmo tema, na aula de hoje, uma pedra no meio do caminho, pode ser trabalhado em diferentes gêneros textuais. Na aula de hoje, vimos que ele foi trabalhado em um poema, em uma HQ, história em quadrinhos, e em uma fábula. Isso é a intertextualidade. Como nós acabamos de ver, um mesmo tema, aqui na nossa aula, uma pedra no meio de um caminho, pode ser trabalhado em gêneros diferentes. Na nossa aula, nós trabalhamos com 3 gêneros, com o poema, com a fábula e com a HQ, a história em quadrinhos. Mas esses gêneros são diferentes em quê? Vamos analisar juntos essa tabela? Primeiro, nós vamos conversar sobre a estrutura. O que é a estrutura? A estrutura é como o texto é organizado. Cada gênero textual é organizado de forma diferente. Por exemplo, o poema, ele é organizado em versos e esses versos formam estrofes. Já a fábula, por ser um gênero narrativo, ela é organizada em parágrafos. E lembrando que o gênero narrativo é aquele que contém começo, meio e fim. Isso significa dizer que uma fábula tem uma situação inicial, tem um conflito gerador, tem um clímax e tem um desfecho. Já a HQ, a história em quadrinhos, ela é organizada em cenas e essas cenas ficam dentro de quadrinhos. E a finalidade? Para que serve? Para que serve um poema? Um poema, ele serve para sensibilizar, para emocionar. O poema, ele nos convida para uma reflexão um pouco mais profunda sobre assuntos do cotidiano, assuntos do nosso dia a dia. Já a fábula, ela tem como objetivo, como finalidade, transmitir um ensinamento, transmitir uma moral. Você se lembra qual foi a moral da fábula de hoje? Pensa aí. E a HQ? Qual é a finalidade de uma história em quadrinhos? A HQ, ela tem como objetivo, como finalidade, explorar a informalidade e o dinamismo. Nós podemos observar que as histórias em quadrinhos, elas são dinâmicas. As situações vão acontecendo de uma forma muito mais rápida. Conseguiu perceber a diferença desses 3 gêneros? Desafio do dia! Essa tirinha nos faz lembrar um conto de fadas. Você sabe qual é ele? Escreva um parágrafo explicando a relação entre o conto de fadas e essa tirinha. Aceita o desafio? Isso é tudo, pessoal! Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre intertextualidade. Beijos e até a próxima videoaula, hein?